Em meio às discussões sobre treinador, em meio às críticas ao técnico Renato Paiva, esse processo de incertezas e tudo mais, a gente vai falar sobre um profissional que passou pelo Bahia, não ficou tanto tempo, mas afetou a mentalidade que tinha sido implementada naquela altura no Fazendão. A gente vai trazer um recorte interessante sobre esse profissional, né, destacado aí pelo Jaime Brandão na resenha que ele fez com o nosso querido Darino Senna. Iremos falar também sobre a aposta robusta em jogo contra o Bahia. Vamos falar sobre o chororô de jogo também que já aconteceu contra o Bahia e atleta que saiu do esquadrão e vem chamando atenção na sua equipe de origem. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. E vamos começar o nosso plantão reagindo aqui à entrevista de Jaime Brandão ao nosso querido Darino Senna no Pod Senna, tá? Bem bacana, bem legal, o Darino ter feito entrevistas extraordinárias, a gente já trouxe outras falas de Jaime, e agora a gente vai trazer aqui um destaque para o que Jaime falou de Carpegiani e a sua mentalidade, e a gente vai analisar como isso pode contribuir na realidade do Bahia hoje. Tá na sua tela, vamos ver o que foi dito aí pelo Jaime Brandão. Cadê? Grande Uzeda. André Uzeda tá na área, tô com o Jaime, Carpegiani e Cristóvão Borges treinavam muito bem. Aliás, mas os jogadores não gostavam do treino de Carpegiani, não. Por quê? Porque era muito parado. Era um treino assim que ele deixava rolar aqui, aí parava, aí corrigia, pegava o jogador pelo braço, corrigia aqui, soltava o treino, 30 segundos depois parava. Mas assim, o que ele fez no Bahia, a transformação até de mentalidade do Bahia, assim, a estreia dele foi contra o Palmeiras, lá fora de casa. Aí eu falei, prepara o balaio que a gente vai tomar uma enfiada aí. Empatamos 2-2. Porra, e o Bahia tava naquela crise assim e tal. Um empate fora de casa. Edgar Júnior matou a posse. Com o Palmeiras. Todo mundo achou, porra, grande ponto conquistado. Né? Ele chegou no vestiário, meu irmão, e todo mundo esperando, o primeiro jogo dele, todo mundo achando que ele ia dizer, parabéns, pessoal, grande trabalho, ponto conquistado, vai valer lá na frente e tal. Ele pegou e deu uma mijada nos caras. Vocês estão satisfeitos com esse empate? Eu queria ganhar o jogo, vocês tiveram condições de ganhar esse jogo. Então, assim, essa ambição dele, naquela idade, que ele já tinha mais idade na época, ele era um cara, assim, extremamente vencedor, era ousado, mesmo com a idade que ele tinha, e me lembro muito bem, assim, que o Bahia escapou do rebaixamento com muitas rodadas de antecedência. Não, Jaime, o Bahia virou a chave. Ele chegou aqui para salvar do rebaixamento e a gente terminou o campeonato brigando pela pré-Libertadores. Pois era pro Bahia ter ido para Libertadores. E eu acho que tem muito a ver com essa mentalidade dele, de não se contentar com pouco. Algo que eu acho que faltou no Bahia, de Belintani principalmente. E era para o Bahia ter ido na vaga que a Chapecoense conseguiu. Um gol, não sei se foi no Vitória, finalzinho do jogo. Eu lembro, foi isso mesmo. E a Chape foi e o Bahia não foi. E eu me lembro, assim, que quando o Bahia se livrou do rebaixamento, os jogadores meio que, não é que largaram, mas eles tiveram um alívio grande de ter já salvo a equipe. E aí o Bahia começou a cair de rendimento. E Carpegiani não conseguia entender como que os jogadores que estavam apresentando aquele rendimento, com a possibilidade de botar o time na Libertadores depois de tantos anos, estavam conseguindo dispersar. E eu me lembro que eu conversei com ele sobre isso, tentei explicar para ele, que falei assim, era uma pressão muito grande, houve um alívio, eu sei que mobilizar os caras novamente é difícil, e eu conversando com ele embaixo de uma árvorezinha que tinha lá no Fazendão, e ele não aceitava o fato de o time ter se contentado apenas com não cair. Né? Então, assim, é um cara que eu admiro pela ousadia e pela leitura de jogo que ele tinha. Tá aí, rapaziada, destaque de Jaime Brandão a Carpegiani. E é isso que ele falou. Lembra que o auxiliar dele, inclusive, era o filho dele. Ele já veio numa fase, assim, da caminhada dele, da jornada como profissional, né? Indo pro fim e tal. Mas ainda assim, né, ele mostrou aí sua ambição, né? Que gerava, querendo ou não,
insatisfação, né, conflito interno e tudo mais, mas que era muito importante. Sem sombra de dúvidas, agregaria muito para essa realidade do Bahia hoje, em que a gente cobra, né, essa ambição, esse inconformismo, né, de buscar ali, de alguma maneira, dar as respostas dentro de campo, com atitude, com personalidade, sobretudo com coragem, tá? Legal esse recorte aí, lá do Pod Sena, podcast do nosso querido Darino Sena com o Jaime Brandão. Ele também tratou sobre diversos outros assuntos, acho que vale a pena você ir lá e acompanhar, tá? Gente, vamos trazer aqui uma aposta ousada, velho, bem ousada, contra o Bahia, que eu tive a oportunidade de ver, né, andando ali pelas redes sociais. O Nathan Brenner, né, que é tipster, apostador e tudo mais, ele falou: eu não estão respeitando o Botafogo mesmo, né? Domingo, dia 27, seremos felizes. Provavelmente ele falou isso por conta da odd relativamente alta ali, né? Tendo visto que o Botafogo está jogando dentro de casa, é considerado favorito para essa partida contra o Bahia por razões óbvias. Botafogo hoje é o líder do campeonato e vem desempenhando um excelente futebol. Em uma odd 1.8 acaba sendo uma odd bem interessante para se apostar no favorito, né? Enfim, e aí ele chegou e colocou R$ 10.936,50 no triunfo simples do Botafogo contra a equipe do Bahia, né? Jogo que ainda vai demorar mais de uma semana aí para poder acontecer. E ele pode ganhar aí R$ 19.685,70. Tomara que ele não tenha a oportunidade de ganhar essa quantia e que o Bahia possa frustrar os seus planos. Mas tá aí, aposta ousada envolvendo diretamente o Esquadrão de Aço, tá? Vamos trazer aqui o que foi dito sobre o Bahia, né? Tipo, deu na rede do Esquadrão que a gente tem na SMB Lives. O Bahia, mesmo quando está aqui sossegado, lembrado em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões. E foi a vez do zagueiro Bruno Alves, né, da equipe do Grêmio, falar sobre a polêmica de arbitragem no jogo contra o Flamengo. Já não editava muita coisa, né? O Grêmio não levar o gol ali e tudo mais, mas enfim, ele acabou se manifestando sobre isso, lembrando o jogo contra o Bahia. Ele falou: é um grande jogo, competitivo, e o juiz marca um pênalti desse. Eu só queria entender que contra o Bahia, nas quartas de final, quando o Bruno Vini cabeceia e não deram o pênalti, era o mesmo lado, né? É só comparar. E acabou estragando o jogo. Eu só queria entender a falta de critério, que é pênalti para uns e para outros não. A reivindicação é importante, né? Principalmente sobre essa questão do critério, que é uma grande incógnita, né, no futebol brasileiro, né? Chega a ser meio bizarro, né? Mas está aí. O choro e a reclamação do Bruno Alves com relação a essa situação envolvendo o Bahia já ficou para trás, página virada. Infelizmente, o Bahia foi eliminado, o Grêmio passou e agora foi eliminado para a equipe do Flamengo. Gente, vamos trazer aqui um outro destaque no nosso plantão tricolor de hoje. Esse destaque interessante de um atleta que saiu em definitivo do Esporte Clube Bahia, né? Não vinha sendo tão aproveitado, não vinha sendo tão utilizado assim. Então, falando do Daniel, né? Ele passou a ser mais utilizado naquela reta final ali de saída do Bahia, né? E no Fluminense a realidade é outra, cara. A realidade é completamente diferente. Ele, inclusive, foi titular no último jogo, né? Tem sido bem utilizado pelo Fernando Diniz e utilizado ali como uma espécie de segundo homem de meio campo, segundo volante, que busca o jogo, sai para distribuir e tudo mais. O Manuel Luiz, que é jornalista, cobre mais diretamente a equipe do Fluminense, trouxe aí, ó, que retorno maravilhoso ao Fluminense. Danielzinho tá jogando muita bola. Alguém me explica como o Bahia aceitou liberar o atleta de graça ao Flu? Está jogando muito futebol, né? Dizem outras línguas que não foi bem de graça, né? Tiveram outras questões aí envolvidas nesse processo. Mas, enfim, de qualquer forma, né, tá aí o destaque do Daniel na equipe do Fluminense. Até acho que é um cara que, se continuasse aqui, poderia contribuir, poderia agregar, mas tendo essa questão de fim de ciclos e tudo mais, né? E, enfim, tá lá Daniel agora brilhando na equipe do Fluminense, comandada pelo técnico, novamente, né? Comandado pelo técnico Fernando Diniz, tá? Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Até a próxima, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?